A alegria do Senhor é a nossa força. Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nessa hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui do Rio Grande do Sul e é maravilhosamente bom ter a sua audiência. Receba desde já o nosso abracinho, a nossa gratidão, porque nós ficamos aqui sempre na expectativa de ter você conosco. Antes da gente iniciar no tema da nossa série, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal aí PB Canoas, dê o joinha, não é? Curta, compartilhe, porque certamente nós conseguiremos alcançar mais pessoas se você assim puder fazer. E agora, queria dizer para você que nós temos uma novidade, não é? O ano começou, então a gente vai chegando com mais novidade. Agora nós temos também um perfil no Instagram com o nome Tarde das Mulheres. Aí você vai encontrar a série que nós estamos estudando, qual o tema que nós estamos tratando, né? Tudo que diz respeito ao que nós estamos fazendo aqui semanalmente, você vai poder ter alguns rios aí para poder captar melhor, compartilhar com algumas pessoas. Então não deixe de seguir o perfil, curtir o perfil e compartilhar esse perfil. Certamente juntas nós chegaremos mais longe. Tome nota aí, hein? Tarde das Mulheres no Instagram. Dá um pulinho lá, torne também uma seguidora e vamos juntas evangelizar o país e poder ser edificada através da palavra de Deus, que ela é sempre maravilhosa. Pois bem, vamos lá então para o nosso devocional de Spurgeon, para poder a gente já ir aquecendo nosso coração com mensagens lindas de valor eterno. Vamos lá, nossa mensagem de hoje tem como título: Eu, porém, roguei por ti. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Quão alentadora é a ideia de que o Redentor nunca cessa de interceder por nós. Você já parou para pensar nisso? Quando oramos, Ele intercede por nós. E quando não estamos orando, Ele está advogando também a nossa causa e por suas súplicas nos protegendo de perigos muitas vezes invisíveis. Note a palavra de conforto endereçada a Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O quê? Mas vá e ore por si mesmo. Esse seria um bom conselho, mas não é assim que está escrito. Ele disse: mas vou mantê-lo atento para que seja preservado. Isso seria uma grande bênção, não é verdade? Contudo, o que ele diz é: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pouco sabemos sobre o que devemos às orações do nosso Salvador. Quando chegarmos ao céu e olharmos para trás, para todo o caminho por onde o Senhor nosso Deus nos guiou, como devemos louvá-lo, pois diante do trono eterno desfez o mal que Satanás estava realizando no mundo. Como devemos agradecê-lo por nunca ter se calado, mas mostrado as feridas em suas mãos dia e noite e levado o nosso nome em seu peito, de forma eterna. Mesmo antes de Satanás ter começado a tentar, Jesus havia se antecipado a ele e entrado em uma súplica no céu. A misericórdia supera a malícia. Note, ele não diz: Satanás desejou tê-lo. Ele verifica os desejos de Satanás e corta o mal totalmente pela raiz. Ele não diz: mas eu desejei orar por você. Não. Mas eu orei por você. Eu já orei, eu fui à corte e fiz uma apelação antes mesmo da acusação ser feita. Ó Jesus querido, que conforto é saber que defendeste nossa causa contra os nossos inimigos invisíveis. Desarmaste as minas deles e revelaste as suas emboscadas. Eis o motivo de alegria, gratidão, esperança e confiança. Esse é o nosso maravilhoso Deus, meninas. Ele intercede por nós, Ele pensou em nós quando nós ainda nem havíamos nascido. Ele nos amou com valor eterno, Ele nos amou de forma incondicional. Amou para que nós pudéssemos ter vida
perdoou os nossos pecados quando enviou o Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que eu e você, como mulher, vivamos de forma digna do Evangelho, como verdadeiras cidadãs dos céus. Não esqueça disso, nós fomos chamadas para ser cidadãs do céu. As mulheres que mais trabalham nessa presente vida são aquelas que pensam nas coisas de valor eterno, que têm esse contentamento e essa gratidão por tamanho amor dispensado a nós. Que Deus já comece a aquecer o nosso coração para que nós possamos entender as verdades dele através do estudo que ele há de trazer para nós nesta hora, nesta maravilhosa tarde. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vinda no nosso meio, na Tarde das Mulheres. Vamos então ver qual é o tema de hoje. A série que nós estamos estudando é chamada Resolução de Conflitos. Os estudos que eu tenho trazido para vocês está baseado inclusive no livro, de Lou Priolo, que é um livro muito bom, um livro que tem uma cosmovisão bíblica, que dá tanto referencial bíblico do que fazer, como também formas não bíblicas, que vai mostrando na nossa prática de que nós não devemos ter. E o tema de hoje é hábitos saudáveis de comunicação. Por que você muitas vezes diz assim, você tirou as palavras da minha boca, Ou muitos conflitos, eles são ocasionados porque nós não temos hábitos saudáveis de falar. E o treino e o desenvolvimento do hábito é algo que eu e você, como mulher cristã, precisamos aprender. Eu sei que para a gente criar um hábito, os estudiosos já nos dizem que é necessário, um hábito não se cria de uma hora para outra, não é verdade? Mas nós, como mulheres cristãs, precisamos adquirir bons hábitos. Existem vários tipos de hábitos. Hoje eu quero tratar com vocês sobre hábitos saudáveis de comunicação. A gente tentar treinar isso para que os nossos conflitos sejam banidos, resolvidos, solucionados, amenizados, todos eles para a glória de Deus, E um hábito, para você criar um hábito, é necessário que você deixe um, E só se deixa um quando você coloca um bom no lugar. E aí a gente poderia entrar aqui, olha, hábito de várias coisas que a gente precisa aprender. Hábito de administrar melhor as finanças. Hábito para quem comeu demais nesse final de ano, não está muito satisfeita aí, mulherada, com os quilos que ganhou. Mas como é que eu faço para eliminar peso? Olha, tem uma série aí também que vai te ajudar. Pode dar uma olhadinha na nossa playlist que você vai poder ver. Uma série denominada Amo Comer, Odeio Comer, baseada em um livro também muito bom. Você precisa criar hábitos. Você precisa ter determinação. E o hábito não se cria em apenas um dia. Então, para se desenvolver boas habilidades de resolução de conflitos, é preciso treino, como tudo na vida. Para você ter, inclusive, uma caminhada bíblica, está aqui a nossa Bíblia, Da caminhada bíblica, já começamos, inclusive, quero lembrar para você que quer ser uma mulher mais piedosa neste ano. Uma mulher que conhece mais a Deus. Como que nós vamos amar e servir ao nosso Deus se nós não conhecemos a Deus? Então, você não pode ficar de fora de adquirir essa Bíblia da caminhada bíblica. E faça contato conosco, nós passaremos todas as informações para você. Você já está um pouquinho atrasada, mas ainda dá tempo você treinar a habilidade de ler todos os dias, uma quantidade de capítulos por dia. Depois você vai lá na caminhada bíblica e você vai ter mensagens cristocêntricas, identificando, explicando cada capítulo da Bíblia. Então você não pode ficar de fora. Nós queremos crescer juntas na palavra de Deus, mas isso é um treino, não é? Ninguém cria bons hábitos se antes não treinar. Ou você acha que um jogador famoso, quantas e quantas horas de treino ele precisa dedicar, não é? E os hábitos exigem que nós deixemos algumas coisas. Afinal de contas, presta atenção, não há benefício sem sacrifício. Toma nota aí. Você é quem vai fazer as escolhas que você considera as melhores para a sua vida. Então é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar, para caminhar juntas e para adquirirmos esses benditos hábitos que Deus vai nos trazendo, Porque quando eu falo de treinar, talvez você pergunte assim, mas como é que eu posso fazer? Para desenvolver uma habilidade, não tem como não treinar para poder chegar nesse hábito tão esperado, certo? Então, quando eu falo em hábito, o que é que vem à sua mente, assim, de forma prioritária?
Muitas vezes, amadas, apesar dos hábitos poderem ser bons, nossa carne pecaminosa, naturalmente, ela nos predispõe a um tipo de treinamento que é totalmente corrompido. Coisa básica, quer ver? Você sabe que você precisa acordar mais cedo, você sabe que precisa priorizar Deus, mas você fica enrolando. Ao invés de você, quando levantar, já ir buscar a presença do Senhor, se habituar a acordar mais cedo para poder ter sua vida com Deus, já começar o dia orando, que bênção que é. Faça essa experiência nesse ano, você vai ficar impressionada com a forma como Deus vai te ajudar na disciplina. É necessário disciplina, mas muitas vezes o que é que você faz? Você já acorda atrasado, e quando acorda atrasado, ao invés de você buscar o reino de Deus primeiramente, e quando eu falo reino de Deus, é a pessoa de Deus, porque Deus está muito mais preocupado com a nossa vida com Ele do que simplesmente fazer coisas para Ele. Isso é consequência de quem tem vida com Deus. Então a gente precisa se policiar nessas questões. Qual é a realidade? A grande maioria das vezes, quando você abre o olho, o que é que você pega? Seu celular. E aí você já vai olhar a mensagem, você vai estar olhando. Às vezes são coisas que nem deveria você olhar. Por quê? Porque ainda não estás treinada a ter bons hábitos. Então, o que eu quero trazer aqui para você nessa hora é bom treinamento, né? Para que você adquira aqui bons hábitos, principalmente relacionados a hábitos que eu falo saudáveis, porque a nossa natureza pecadora, né? Os efeitos noéticos do pecado já irão naturalmente nos levar para péssimos hábitos. E eu não tenho dúvida que você tem hábitos. A minha pergunta é: você já tem hábitos saudáveis de comunicação? Então vamos lá, toma nota comigo. A palavra treinamento, gunazo, é usada na Bíblia de maneira interessante, porque não é só para treinamento na piedade, mas também para todo tipo de treinamento que você pode exercitar pessoalmente. Você pode tomar nota aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, né? E quando eu falo de treinamento, constância e disciplina são palavras-chave para você que quer desenvolver hábitos. Não existe hábitos sem constância e sem disciplina. Você é uma mulher disciplinada? Você é uma mulher constante? Ai, Cíntia, não, um dia eu quero, outro dia eu não quero, eu começo, depois eu paro. Pega o exemplo da própria emagrecimento, né? Segundo, eu começo a minha dieta. Primeiro que dieta não resolve. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que aprender a ter a plena convicção e a cosmovisão correta, bíblica, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e se faz necessário que a gente cuide dele. Mas esse aqui é um outro assunto. Já falei para você que você pode ir lá na playlist, né? Mas o que eu quero é que você entenda que não tem como você ter bons hábitos se você não for mulher disciplinada. Disciplina e constância serão fundamentais para isso. Se você quer desenvolver força, massa muscular, você não vai à academia. Simplesmente, você precisa pegar peso mais leve, você começa ali pegando peso mais leve, depois você vai aumentando, depois você consegue levantar, não é assim? Depois você consegue dizer, nossa, eu peguei já 10 quilos, eu consegui aqui. Ah, mas eu vou me desafiar, criar mais um pouquinho aqui de tonificação muscular para que eu consiga pegar 15, 20 e assim vai, né? Às vezes você levanta 5 vezes, não é uma vez só. Quem tem esse hábito sabe do que eu estou falando, né? Você levanta 5 vezes, depois coloca de volta lá para a semana que vem, não é assim? É necessário constância, é necessário repetição, é necessário perseverança, é necessário disciplina e um aumento gradual no nível da dificuldade. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Deus nos está dando a graça de nós começarmos um ano com hábitos saudáveis. Talvez você tenha, e não importa aí se você tem 20 anos, 30, 60 anos. Tem mulheres que ainda não aprendeu a se comunicar de forma saudável. Querida, Deus quer tratar dessa área na sua vida. Queria dizer para você que Hebreus capítulo 5, versículo 14, nos traz um versículo bastante interessante, que nos diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades mentais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe, todavia, formas inadequadas de treinar. Então a questão não é só eu perguntar para você, você tem hábitos? Você já treinou para isso?
Nós queremos ter hábitos saudáveis e não qualquer tipo de hábito, né? Pedro, ao falar de alguns indivíduos não piedosos que haviam de alguma maneira se estabelecido ao lado dos crentes verdadeiros a quem ele escreveu, usa o mesmo termo que eu falei para você anteriormente ali, ó, gunazo, para descrever o desenvolvimento de um hábito errado específico. Depois você lê com calma lá, segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Ou seja, a pergunta que a gente pode pensar, já trazendo um link com outro versículo que se encontra em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, é: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo pode mudar as suas pintas? Assim também, eu e você somos incapazes de fazer o bem quando estamos acostumados a praticar o mal. Nós temos que ter essa consciência. Os bons hábitos, eles não nascem já juntamente conosco. Nós precisamos de constância, disciplina e treinamento se nós quisermos, de fato, ter hábitos saudáveis de comunicação. A parte de Cristo, todos nós temos uma tendência a desenvolver hábitos pecaminosos. Então, a gente só vai conseguir na pessoa bendita de Cristo Jesus, né? A sua palavra nos habitua a falar, agir, pensar e sermos motivados por maneiras que muitas vezes ou nem sempre agradam a Deus quando a gente deixa esses princípios de lado. Mas a palavra de Deus nos educa. Então, se nós fôssemos deixados por nossa própria conta, nós estaríamos certamente cheias dos nossos próprios caminhos. Mas eu quero lembrar para você que só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso poderá ser resolvido na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você que é mulher, quer ter bons hábitos ou hábitos saudáveis de comunicação, então você precisa aprender com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos educa e nós precisamos ser educadas e termos a consciência de que precisamos exercitar habilidades de comunicação piedosa. Você é uma mulher que já tem essa prática, esse treino, esse exercício, essa diplomacia. Como é bonito. Já parou para pensar como é bonito quando uma mulher ela é educada, quando ela tem uma habilidade de comunicar de forma saudável. Ela até fala coisas que não são agradáveis, mas a pessoa não se sente ofendida. Isso é treinamento. Isso é graça de Deus e Ele quer fazer de você uma mulher assim. Às vezes, quando em conflito os cristãos não sabem o que dizer, então eu e você precisamos estudar boas maneiras para responder. Provérbios capítulo 15, versículos 28, a parte A nos diz assim: o coração do justo medita o que há de responder. Presta atenção, que tem de mulher que responde cada bobagem que você olha e diz, é cristã. Sabe por quê? Porque não pensa. Queria deixar para você algo que você não pode esquecer. Primeiro você pensa, depois você fala. Você não pode inverter essa ordem. Ah, eu falei e depois foi que eu pensei e falei aquilo que não deveria falar. Quando eu e você falamos, nos tornamos escravos das nossas palavras. E eu gosto de comparar as palavras quando elas são malditas. Malditas não no sentido de maldizer, mas quando elas não são ditas de forma correta ou de forma saudável, que é o que a gente está falando, você lembra sempre assim, ó, é como se a gente tivesse colocado as palavras como que um prego na parede e depois você se arrepende porque você falou bobagem, você falou o que não deveria falar, você falou não para edificação, mas você falou para condenação, para exposição da pessoa e várias outras coisas, porque o seu coração estava cheio de conflitos e estava cheio de questões internas não resolvidas que não glorifica a Deus muitas vezes, porque o que a gente fala, o coração, menina, só fala o que a boca está cheia. Não é assim? O coração fala o que... Desculpa, a boca fala o que o coração está cheio. Não tem como se o meu coração está cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, não tem como eu não ter hábitos saudáveis de comunicação, certo? Então você tem que pensar, como é que eu estou falando? E aí o coração da mulher que é justa, ela vai sempre meditar no que há de responder. Então lembrem-se, primeiro você pensa, depois você fala. A pessoa sábia, ela vai pensar cuidadosamente
a respeito do que ela vai falar, para que as suas palavras tenham o maior impacto possível e não crie conflito com ninguém. Provérbios capítulo 16, versículo 23 nos diz: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Ah, como nós precisamos de mulheres mais sábias. Eu diria que é um dos maiores pecados da mulherada, é não saber falar. Você é até muito boa e expert em vários assuntos, em várias áreas, mas você não sabe se comunicar. É a coisa mais linda quando você vê, mas quando abre a boca, quando você vai começar a aprender, a treinar, para que as coisas que você fale possam redundar em glórias a Deus. Então eu queria trazer para você algumas dicas de como melhorar a habilidade de comunicação. Toma nota aí, tá bom? Ajuda aquelas que estão chegando. Você não vai se arrepender. Você vai começar a treinar no seu primeiro campo missionário, que é dentro da sua casa. Como então, Cíntia, que eu posso melhorar a habilidade de comunicação? Primeira coisa, você vai praticar uma fala alternativa. Quando você tiver uma fala alternativa, você vai substituir ela, você vai responder de forma branda, certo? Ou seja, olha, veja bem, vou dar um exemplo aqui de uma frase errada, né? Quando você fala com raiva, vamos dizer assim, quando você leva o lixo para fora, quando você faz 2 dias, né, que o lixo lá já está caído, e você fica muito brava com isso. Um exemplo prático do nosso dia a dia ali, de mulher que é dona de casa, né? Mesmo que você não cuide da sua casa por outras questões, você paga alguém para cuidar, mas você sabe do que eu estou falando, né? Quando você fica com raiva por conta de algo tão pequeno como esse, você precisa cuidar o seu nível de paciência e observar, ou pelo menos treinar, como seria a parte certa. Qual seria a parte certa? Ao invés de você ficar com raiva, você ficar com paciência. Desculpa, vou tomar uma aguinha. Coisa básica, o lixo está ali há 2 dias para ser colocado do lado de fora, lá na lixeira. Às vezes o seu esposo já passou várias vezes, os seus filhos, está quase pisando em cima, ou já até pulou, porque já viu que tem algum empecilho por ali, mas ninguém toma iniciativa. Então, ao invés de você ficar com raiva, porque essa seria uma comunicação errada, o correto seria você ter paciência e veja como você pode se reportar à pessoa. Querido, esposo, amor, filho, filha, não sei, depende aí de quem mora com você, né? Significaria muito para mim se você levasse o lixo para fora, já que tem 2 dias que está aqui. Quando a gente responde de forma branda, quando a gente fala de forma branda, normalmente o retorno, a resposta também vem de forma branda, porque isso é bíblico. Eu tenho certeza que ele vai dizer assim: certamente, querida, nossa, será o meu prazer tirar o lixo para uma mulher tão amável e graciosa como você. Olha que diplomacia. Estou dando um exemplo de um casal, mas você pode substituir aí tranquilamente para um outro membro da família que você mora junto. Pode ser com o pai, pode ser com a mãe. Gente, a gente não precisa aprender. Fala sério. É assim que normalmente acontece dentro dos nossos lares. Às vezes você é aquela mulher, uma bênção lá fora. Na igreja você é uma bênção de Deus. Mas dentro de casa é uma grosseria que a pessoa diz: meu Deus, é a mesma pessoa. Vamos aprender a tratar com amor as coisas. Vamos aprender a ter hábitos saudáveis de comunicação. Então eu queria informar para você que esse princípio, né, bíblico chamado gunazo, é algo que eu e você precisamos aprender, porque ele pode ser ilustrado pelo exemplo de um mestre e o seu discípulo. Por exemplo, o mestre ensina e ao mesmo tempo que permite que o aluno exercite o que aprendeu, ele vai ensinando e ele vai dando dicas e chance para ele ir, digamos assim, colocando em prática o que está sendo ensinado, né? É como se fosse o professor e o aluno, ou o discipulador e o discipulado, né? Dependendo aí da sua região, você vai entender o que eu estou falando. Mas só que depois de algum tempo, o mestre, o professor, o discipulador, ele permite, né,
que o aluno já vá fazendo sozinho, porque ele já ensinou tanto, o aluno está caminhando junto, está vivendo aquilo que ele já ensinou, porque ele já deu chances dele colocando em prática. Então chega um determinado tempo, e isso não precisa demorar um ad eterno, né? Porque tem mulher cristã que já sabe tudo o que faz, mas nunca colocou em prática, esse é o nosso problema, né? Que esse aprendiz, ele vai executar sozinho esse processo. Então esse é o princípio Gunnazo em ação. Você entendeu? O princípio Gunnazo, ele pode ser iniciado por um dos cônjuges, você como esposa, ele pode ser iniciado como você como mãe, ele pode ser iniciado por um pai, não é? Espera-se que o pai e a mãe tomem essa iniciativa, tendo em vista que a gente quer discipular os nossos filhos, né? Que os nossos filhos também tenham hábitos saudáveis de comunicação. Então, eu vou até contar um exemplo do Lou Priolo, que é o próprio autor do livro, né? No seu primeiro ano de casado. Ele conta que ele iniciou um exercício unilateral, por mais de um ano, ou seja, ele utilizou esse princípio Gunnazo, ele que tomou a iniciativa. Por que unilateral? Porque ele não estava esperando, ele viu uma deficiência ali da mulher, né? Então ele começou a tratar desse sem cobrar, então era só ele quem fazia, era ele quem ensinava. Então ele foi auxiliando a sua esposa a colocar os problemas de maneira mais graciosa, tanto em palavras como em tom de voz. Porque são duas coisas diferentes. Às vezes você sabe usar as palavras corretas, mas o seu tom de voz é desagradável. Você já parou para pensar? Eu queria que você fizesse um teste. Se olhe no espelho falando como você fala com as pessoas. Grave algumas falas suas para ver, depois você ouve para ver que tom de voz você tem falado. Se você de fato está reproduzindo isso como Jesus gostaria que você fizesse. Falar como Jesus falou. Esse é o nosso grande objetivo. Então, o objetivo, voltando aqui para o Lou Priolo, né? O objetivo desse exercício é ajudar aquela pessoa que nós amamos, não é cobrar. Por isso que muitas vezes esse treino inicial para se conseguir hábito saudável de comunicação, o princípio que a gente está colocando aqui, bíblico, como Gunnazo, né? Às vezes ele inicia como unilateral, depois ele vai ser bilateral. Porque aquele que está sendo ensinado, ele vai aprender e ele vai agir da melhor forma possível também. Então você pode se tornar essa mestra do bem nesse sentido. Ao invés de você estar só falando mal do seu marido, com um tom de voz que o difama, até sem saber usar as palavras corretas, e eu falo para quem é casado e para quem não é casada. Isso se aplica com a sogra, com a cunhada, lá no seu ambiente de trabalho, isso se aplica também em relação aos seus filhos, né? Então o objetivo desse exercício é ajudar aquela pessoa que nós amamos a aprender como praticar uma comunicação bíblica. Nós deveríamos ser as mulheres mais diplomatas da nossa cidade. Você que é mulher cristã, deveria ser a mulher mais diplomata da sua cidade, a mulher que mais tem hábito saudável de comunicação. Com isso, a gente deseja recuperar aqueles conflitos que teriam muitas vezes se tornado desastrosos na vida, porque a comunicação é doentia, não é saudável. Gente, nós precisamos anular essa comunicação doentia. Como que as pessoas vão ver que Cristo é maravilhoso, que Ele é alegria, que Ele é paz, que Ele é esperança, que Ele é o único caminho? Porque a Bíblia diz que a forma que Deus buscou para que as pessoas se convertessem é através da pregação. E a pregação, ela é oralmente transmitida e ela também é vivenciada. E uma das formas é através da pregação. Então, se eu estou falando da pregação, eu estou usando palavras. Mas que tipo de palavras que eu estou usando? Eu só tenho dois tipos de palavras. Ou eu imito o grande orador, que é Cristo Jesus, ou eu imito o grande enganador, que é Satanás. De que lado você está? Nós precisamos aprender a treinar hábitos saudáveis de comunicação. Então, talvez você diga assim, Cíntia, agora eu já estou consciente disso aí. Agora, como é que nós vamos propor esse exercício, né? Primeiro, eu vou colocar aqui algumas perguntas, tá? Vai tomando nota aí, ou no celular, ou no caderninho, ou então depois você ouve tudo de novo, porque você também aprende ouvindo, né? Tem várias formas de aprendizagem. Eu sou psicopedagoga e a gente sabe disso. Tem alguns que é escrevendo, tem outros que é ouvindo, não sei qual é a sua forma de aprender, mas preste atenção com o seu coração e traga a sua mente para a tarde das mulheres, né? Então, como é que nós podemos propor esse tipo de exercício? Através de perguntas. Veja,
Olha que pergunta interessante para você fazer. Será que você poderia tentar novamente me fazer uma pergunta em vez de algo que soa como uma acusação? Aí começa um diálogo saudável. Estão entendendo? Ao invés de você simplesmente falar por falar. Outra pergunta. Você gostaria de tentar de novo, conforme o nosso acordo antecipado, sem nenhum tipo de sarcasmo, me falar de fato o que você deseja? Vocês estão percebendo que não é ofensivo falar assim? Eu estou trazendo alguns tipos de perguntas. O nosso tempo aqui não daria para a gente esgotar o assunto. Mas você pode tomar nota dessas, que eu tenho certeza que os conflitos da sua casa, por conta de falta de comunicação saudável, eles serão transformados. Outra pergunta. Você se incomodaria de me perguntar quais foram as minhas motivações para eu fazer isso, em vez de julgá-las impiedosamente? Vocês estão entendendo que esse é um tipo de diálogo que nós deveríamos ter todos os dias na nossa casa? Outra pergunta. Quando você acha que poderia repetir essa instrução para que fique bem claro para mim que você está falando com a sua esposa, que normalmente é um vaso mais frágil? Aí, quando você faz esse tipo de pergunta, que eu coloquei aqui para você, eu estou falando como propor esse tipo de exercício, né? Você está pegando a linha de raciocínio, né? Então, foi de uma forma unilateral esse tipo de pergunta. Agora, vamos lá, a tendência do treinador. Como que seria para ele? Como é que ele responde? Ele vai responder, vamos tentar então novamente, com um pouco mais de graça e com bem menos sal para não arder tanto. Você está vendo? Porque eu estou dando as duas opções porque eu não sei qual é a decisão que você vai tomar. Se vai ser o seu marido, se vai ser você. Eu espero que seja você. Porque o seu marido talvez nem esteja preocupado com isso, nem está nos ouvindo, mas você está. Então você pode dar esse passo com essa comunicação saudável, com esse tipo de treinamento. Estamos propondo para você esse tipo de treinamento. E aí você pode responder, querido, isso foi meio áspero, né? Se você é o treinador. Acho que isso pode ser dito com mais delicadeza, talvez eu entenda melhor. Muda totalmente o rumo da conversa. Quer ver outra? Vamos pegar o filho agora. Filho, isso foi muito desrespeitoso. Por favor, veja se você consegue apresentar a sua ideia com um pouco mais de clareza e educação. Vocês estão entendendo que muda o rumo da conversa? Outra, por favor, diga isso novamente sem você desdenhar, virar os olhos, fazer alguns gestos no corpo que incomodam. Essas aqui são questões aqui que o próprio treinador vai estar podendo propor, né? E como propor esse exercício agora? Sugerindo uma maneira mais bíblica. Então você vai dar seguimento. Posso sugerir uma maneira mais piedosa de dizer isso para você? E aí é por isso que é a importância de você conhecer a palavra de Deus. Olha a outra forma. Por favor, tente dessa maneira. E aí você vai explicar. Veja, no livro de Deuteronômio nos diz que o filho precisa honrar o seu pai. E se a gente pegar os próprios mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20, então mostre referenciais bíblicos, dê respaldos bíblicos para aquilo que você está falando. Isso é um treinamento, isso é uma constância, isso é uma disciplina, isso são formas de você propor esse exercício de uma forma bíblica. Agora eu pergunto para você, como é que você vai propor isso se você não conhece nada de Bíblia? Aí você vai falando de qualquer jeito e as palavras matam quando a gente não fala para a glória de Deus, né? Olha aqui, realmente ficaria muito mais fácil para eu fazer o que você está pedindo se você fizesse o seu pedido dessa maneira. Por exemplo, ao invés de você falar sim, e aí você repete, você diz, mãe, por gentileza, será que a senhora poderia fazer isso, isso e isso? Gente, nossos lares serão totalmente diferentes quando nós começarmos a ter hábitos saudáveis. Aqui são apenas algumas dicas pequenas, mas que se você começar a praticar, você já vai ver um resultado gigante. Com certos membros da família, pode ser até aceitável
pular a parte da sugestão educada, simplesmente levá-los à correção propriamente dita, né? Claro que certas coisas não deveriam ser ditas e, portanto, não há uma boa maneira de refazer muitas vezes a declaração. Nesse caso, a melhor resposta provavelmente seria ignorar o comentário para que você não venha a deixar de glorificar a Deus, né? Ou então você comentar, tipo, foi rude, foi desrespeitoso, e solicitar a pessoa que lhe peça perdão pelo que fez. Só que aqui no que eu estou falando, quando a gente tem familiares cristãos, tudo isso se torna mais fácil. E quando você não tem familiar cristão, eu sei que às vezes complica mais um pouquinho, mas isso não te impede de você ser exatamente esse tipo de mulher com hábitos saudáveis de comunicação. O que você tem que entender é que você não pode criar expectativas e esperar da parte dele, tendo em vista que ele ainda não é um cristão. E quando a pessoa não é um cristão, a gente pode comparar como se fosse uma pessoa morta espiritualmente. Então o morto não tem vontade, é um cadáver ambulante. Ele está andando segundo o curso desse mundo. Então muitas vezes até mesmo o silêncio, o calar, o não ficar revidando vai ser a melhor solução, talvez, para esse problema. Você não esqueça que a palavra de Deus diz que, sem palavra alguma, a mulher sábia ganha o marido para Cristo. Então, você tem que pensar, eu estou dando algumas dicas, mas eu não sei como é o seu ambiente familiar. Eu não sei qual é o seu contexto. Então, eu trouxe dicas bíblicas aqui, para você que já tem familiares cristãos e para você que não tem familiares cristãos. Porque muitas vezes filhos se fecham, some a comunicação nos lares. E o que é que você vai fazer se ele já é maior de idade, ele não quer lhe ouvir, ele não está perguntando nada? O que é que você vai fazer? Você vai aumentar o seu tempo de oração, você vai falar as angústias que você sente no seu coração, a falta que faz o seu filho ou a sua filha de se comunicar bem com você. Coloca tudo isso diante do Senhor, porque Ele tem interesse em nos ajudar. Ao invés de você ficar falando tudo, cobrando tudo, não, sem palavra alguma, você pode ganhar o seu marido, o seu filho, quem quer que seja para Cristo Jesus. Tenha sabedoria, busque sabedoria da parte de Deus. E a Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, já tratei desse assunto, né? Mas aí se trata de quem é cristão, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3. Querida, o tempo que você vai investir no início desse exercício, eu não tenho dúvida que você vai economizar muito tempo lá a longo prazo. Então você que casou por agora, é a melhor hora para você começar a fazer isso. Você que já tem 20, 10, 15, 20, 30, 50 anos de casado e nunca tinha parado para pensar nessas coisas, comece hoje. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca vai ser tarde. Você diz, mas o exercício gasta tempo? Gasta. Mas você toma a iniciativa. Eu nunca vi nenhum esposo reclamar, né? Eu tenho vários anos já, apesar de ser nova, de aconselhamento. Eu nunca vi um marido e um filho reclamar porque a mãe ou a esposa é uma mulher delicada, é uma mulher carinhosa, é uma mulher que tem hábito saudável de comunicação. Pelo contrário, as reclamações, os conflitos vêm exatamente porque a mulherada, infelizmente, tem péssimos hábitos. Eu estou falando da mulher cristã. Não tem uma comunicação saudável e isso faz, inclusive, com que se desgaste o relacionamento familiar e acabe muitas vezes filhos saindo de casa, marido saindo de casa, porque você ainda não aprendeu a se comunicar. Com isso, eu não quero que você saia e finalize esse estudo de forma pesada ou amargurada, mas eu quero dizer que em Cristo Jesus existe saída. Ele é o nosso mestre por excelência. Ele é, de fato, quem nos educa. Então, quanto mais você fizer isso, menos tempo você levará para solucionar conflitos posteriormente, né? Além de que você vai aprender a falar a língua do seu opositor. Existem formas, né, de linguagem, formas de expressar amor. Então, isso vai fazer com que você seja mais eficiente e tenha uma comunicação saudável para que vocês consigam desenvolver e falar de qualquer assunto que seja necessário dentro de uma relação familiar. Não é maravilhoso poder participar, poder
assimilar os conteúdos que Deus nos dá na Tarde das Mulheres, eu fico aqui encantada e pedindo a Deus para que cada dia eu aprenda, cresça e me desenvolva ainda mais, porque todas nós precisamos melhorar nessa área. Então eu encerro por aqui o nosso estudo nessa hora, pedindo ao Senhor que te abençoe, que faça de você uma mulher que tenha hábitos saudáveis de comunicação. Não se esqueça que para tirar um mau hábito é necessário colocar outro no lugar. Para que algo se torne hábito, para que o nosso cérebro entenda, não é um dia, tem que ter treino, treino e treino. Você vai precisar aí de uma sequência de no mínimo 21 dias fazendo a mesma coisa, com repetição, com constância, com disciplina, para que você colha o resultado no decurso dos seus dias. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele seja engrandecido através da nossa comunicação, porque Deus nos deu algo que é lindo, que é a feminilidade, não é? E nós precisamos aprender a desenvolver isso nos dias de hoje. Um grande abraço para você e que Deus nos ajude para que os nossos lares tenham sempre uma comunicação saudável. Isso vai se prorrogar, isso vai dar seguimento de geração em geração. O efeito disso você vai ver na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus bisnetos. Que riqueza maior há? Não há uma riqueza maior do que a pessoa bendita de Cristo que nos educa. A palavra de Deus nos educa. E eu quero deixar então alguns abracinhos hoje de forma especial. Estamos deixando abracinhos por região. Hoje vai o meu abraço todo especial para a região Sudeste. Que grande audiência a região Sudeste nos tem trazido, não é? Eu seria injusta se eu citasse alguns nomes aqui, mas eu quero deixar um abracinho especial para todas as mulheres de São Paulo, quer seja do estado, quer seja das capitais. Nós temos muitas que nos acompanham. Um beijo especial para vocês. Rio de Janeiro é outro estado que temos muita audiência, muitas mulheres que nos acompanham. Então, um abraço para toda a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Que Deus em Cristo abençoe, minhas queridas, cada uma de vocês e que nós possamos nos encontrar na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para continuar essa maravilhosa série que tem falado ao nosso coração. Um beijo e eu aguardo por você. Até lá. 2 de 2. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu rei
a